A religião parece não ter aprendido absolutamente nada com os ensinamentos de Jesus Cristo. Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão, para nós nos refletirmos. Evangelho de João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Eu vou parar esse texto por aqui. No início do vídeo, a introdução do vídeo, eu falei que a religião parece não ter aprendido absolutamente nada com os ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a questão do preconceito. Não quero trazer uma definição ampla aqui do preconceito, pois esse não é o meu objetivo. Então, preconceito é uma ideia preconcebida. Então, preconceito é uma ideia já formulada acerca de qualquer coisa. E, na verdade, o preconceito ele acaba tornando-se um verdadeiro prejuízo, porque as pessoas ele faz um julgamento antecipado de um fato, de uma pessoa, de um acontecimento. Isso é chamado de preconceito. É uma ideia preconcebida que, na verdade, é um verdadeiro prejuízo. Então, isso é preconceito. Então, nesse texto bíblico, vamos continuar nesse texto bíblico. Então, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então, você já percebe aqui que Jesus sabia perfeitamente que aquela mulher era uma samaritana e que os samaritanos tinham uma dificuldade de relacionamento com os judeus. Ok. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede,
nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E assim você pode ler, você pode fazer a complementação da leitura nos próximos versículos. Então percebe, eu falei sobre preconceito. E a primeira coisa que eu encontro no texto é que Jesus não era preconceituoso. E ele demonstra isso nesse texto, ele demonstra isso nesse diálogo, ele demonstra isso no relacionamento que ele teve com essa mulher. Então Jesus, primeiro, a prova é tão grande que ele não era preconceituoso, é que ele mesmo decidiu iniciar um diálogo com aquela mulher. Ele tomou a iniciativa de ter um diálogo com aquela mulher, porque a princípio a mulher já bloqueou qualquer tipo de relacionamento. A mulher já bloqueou qualquer tipo de diálogo. Quando Jesus pediu a água para ela, quando Jesus disse, mulher, vou usar a nossa linguagem aqui, quando Jesus disse, mulher, dai-me de beber, a primeira coisa que ela fez foi tentar bloquear o processo de relacionamento, o processo de conversa, o processo de comunicação. Ela tentou bloquear o processo, a continuidade daquele diálogo, dizendo assim, mas como tu, sendo judeu, me impede água sabendo que sou samaritano? Aí os judeus não se dão com os samaritanos, ou seja, você percebe aqui que havia um preconceito religioso, havia uma barreira religiosa extremamente difícil de ser suplantada, de ser quebrada, de ser atravessada, uma barreira muito grande. Havia uma barreira social, uma barreira religiosa entre os judeus e samaritanos. Então percebe-se que Jesus não era preconceituoso, tanto é que ele poderia ter, naquele exato momento, encerrado o diálogo, naquele momento encerrado a conversa com a mulher samaritana. Mas pelo contrário, ele não quis encerrar a conversa com aquela mulher. Ele gostaria muito de continuar o diálogo. E ele continuou o diálogo com ela. Então veja que ele disse assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Então percebe que as próximas frases de Jesus foi muito impactante, ou seja, chamou aquela mulher para um nível de relacionamento muito mais amplo do que ela estava acostumada. Então quando Jesus falou isso com ela, aquilo abalou toda a sua estrutura. E ela desejou de fato saber do que ele estava dizendo, porque até o presente momento ela não estava compreendendo. Até aquele presente momento, para ela, Jesus estava falando de água mesmo, de beber água, de beber uma água e nunca mais ter sede. Isso aqui nós conhecemos no latim, é communis, que é comunicação. Comunicação vem do latim communis, que é criar pontos em comum entre as pessoas relacionadas num diálogo, numa conversa. Então você vai criando pontos em comum para que aquele diálogo ele não se interrompa, ele não termine. Jesus criou todos os pontos em comuns entre ele e aquela mulher, a fim de que aquele diálogo continuasse. Então a prova é de que Jesus não é preconceituoso. E nós temos aqui uma coisa interessante, e nós cristãos precisamos aprender muito isso, porque o preconceito religioso é uma cultura, e uma cultura é algo difícil, porque está arraigado, impregnado, é difícil de se soltar, é difícil de se desprender de uma cultura. E infelizmente a religião fez isso. A religião trouxe um preconceito enorme em muitas áreas que nós vamos discutir aqui. Então,
Na continuidade da conversa, Jesus então, no versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ou seja, Jesus sabia perfeitamente a situação de vida daquela mulher. Jesus sabia perfeitamente quem ela era. Então observe, se Jesus fosse um sujeito preconceituoso, Jesus não teria conversado com aquela mulher. Até porque, vamos usar um termo aqui, ela não era uma mulher confiável nesse aspecto de vida moral, de vida familiar. Então aqui prova que Jesus não era preconceituoso. Jesus estava conversando com a mulher sabendo quem ela era. Então Jesus disse para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia perfeitamente, e ele sabia perfeitamente quem ela era, mas fez aquela pergunta. Ao contrário que ele respondeu, a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Ou seja, aquela mulher foi sincera. Quando Jesus disse para ela, vai, chama o teu marido e vem cá, ela disse, eu não tenho marido. E de fato ela não tinha. Jesus mesmo disse para ela, você teve 5 maridos e esse que você está com ele agora também não é teu. Então percebes aqui que Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito religioso, preconceito racial. Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito. E a pergunta que eu faço é, se Jesus não tinha nenhum preconceito e nós batemos no peito e nós pregamos e nós ensinamos e nós falamos que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, por que às vezes somos preconceituosos? Por que nós criamos um preconceito em torno de tantas coisas? Por quê? Então o texto fica bem claro. Não precisa você querer discutir comigo, você querer convencer, porque o texto está claro. Jesus não era preconceituoso. O que é a religião, sim, é preconceituosa. A religião é preconceituosa. A religião faz preconceito sobre um monte de coisa. E para ser bem sincero, Jesus tinha muitas dificuldades em se relacionar com pessoas preconceituosas. Então eu vou repetir, Jesus tinha muitas dificuldades em se relacionar com pessoas preconceituosas. Por quê? É muito simples, as pessoas preconceituosas já têm um conceito preconceituoso das coisas. Então todas as vezes que você vai conversar com alguém que ele é preconceituoso, ele já tem todo o conceito daquilo formado em si. Então ele já se fecha, ele não aceita. Tudo que você vai falar com ele já tem um conceito sobre aquilo, então ele se fecha. Então Jesus tinha dificuldade de relacionar com as pessoas preconceituosas. E aqui eu quero dizer uma coisa que vai te assustar. Eu quero dizer uma coisa hoje que vai assustar você que é religioso. Não importa, você é padre, você é pastor, você é líder, eu vou assustar você. Vou assustar você o seguinte, veja que Jesus tinha mais facilidade de lidar com esse tipo de pessoas que nós estamos falando aqui do que com os religiosos. Por quê? Porque os religiosos já tinham os seus conceitos preconceituosos formados. Então os religiosos já tinham um conceito de vida em todos os aspectos formado. Então Jesus tinha dificuldade de falar com os religiosos. Então tanto é que você não vai encontrar Jesus censurando o pecador que está lá no extremo. Pelo contrário, você vai sempre verificar Jesus dizendo que ele veio para os doentes, você vai verificar Jesus conversando e salvando a mulher samaritana, você vai ver Jesus ignorando aqueles homens que trouxe aquela mulher apanhada no ato de adultério, você vai ver Jesus aceitando a mulher lavando seus pés com perfume, enxugando com seus cabelos. Percebe isso? Percebe? Você vai ver Jesus tocar no leproso e dizer para ele que ele estava limpo, para ele ir conversar com o sacerdote acerca disso. Então você percebe que Jesus tinha mais facilidade
de conversar com as pessoas que estavam no extremo do pecado do que com os religiosos. Por quê? Porque o religioso já tem o seu conceito formado, enquanto que aqueles que estão lá na ponta da fila, que estão lá no extremo, eles não têm preconceito nenhum de nada. E esses são fáceis de dialogar, são fáceis de compreender, tanto é que a mulher compreendeu aqui. Então, você me pergunta... E o motivo desse vídeo foi exatamente isso. Alguém falou para mim assim: pastor, eu acho interessante que você não é um pastor preconceituoso. E eu quero responder por que eu não sou preconceituoso. Por que eu não sou preconceituoso? Porque ao estudar os evangelhos, ao estudar a pessoa de Jesus Cristo, ao estudar sobre Deus, eu acabei tendo que a mesma mente que Deus, a mesma mente que Cristo, ou seja, a mente de entender todo o processo de salvação. Por que eu não sou preconceituoso? Porque eu tenho uma visão de pessoas que enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego, existe uma chance de transformação, existe uma chance de mudança. Se Jesus fosse preconceituoso com essa mulher, não havia nenhum registro dela na Bíblia. Jesus não foi preconceituoso. Jesus dialogou com ela, Jesus conversou com ela, sabia da situação daquela mulher. Aquela mulher aceitou a mensagem de Cristo. Aquela mulher foi na sua aldeia, tornou-se agente transformadora, trouxe as pessoas de lá, dizendo que havia encontrado o Messias. Então eu não sou preconceituoso exatamente porque eu vejo nessa mulher a mesma probabilidade, a mesma chance. Ou seja, chance de que o poder do Evangelho penetre na mente dela e mude a vida dela. Então eu acredito no poder transformador do Evangelho, eu acredito no poder transformador da palavra viva de Cristo. Então, a partir do momento que eu permita ser um preconceituoso, eu estou bloqueando totalmente a oportunidade que o indivíduo tem de ter essa transformação, de ter esse encontro com Cristo. Então, eu não sou preconceituoso, porque quando eu olho por uma pessoa, quando eu olho para o indivíduo, quando eu olho para o ser humano que esteja lá no extremo do erro, no extremo do pecado, eu posso ver nele o futuro de uma pessoa que terá a chance de ter sua vida transformada se eu souber conversar com ele, se eu souber dialogar com ele, se eu souber fazer como Cristo fez, dialogar com essa pessoa de maneira que eu não fira o seu ser, de maneira que eu não estou mostrando para ele que a religião existe para punir os culpados, mas pelo contrário, que a religião deveria ser religar, deveria ser ressocializar o indivíduo perdido a uma sociedade. Não, por isso que eu não sou preconceituoso. Eu consigo falar com qualquer pessoa de diferentes camadas. Por quê? Porque Jesus me ensinou a fazer isso. Então o Evangelho é isso. Evangelho não é preconceito. Evangelho não é fazer uma ideia preconcebida e preconceituosa de qualquer coisa no imediato. Evangelho é acreditar que enquanto essa pessoa tiver fôlego de vida, ela pode ser tocada, ela pode ser transformada. Então é muito mais fácil que eu demonstre Cristo para as pessoas dessa forma do que da outra. Jesus, de fato, não era, não é e nunca será preconceituoso. Aprenda isso. Grande abraço.